presente, porque às vezes até não suporta o dentista, que é raro. Mas eu acho muito importante o acompanhamento de um pai ou responsável junto ao atendimento de qualquer criança, né? Uma questão até de segurança, claro, para a gente, e a criança se sente mais confiante também de ter um pai ao lado. Eles ficam mais relaxados. Estamos ouvindo a dentista Silvia Scheffer Tavares, que é especialista em odontopediatria, especialista também em atendimento a pacientes com necessidades especiais. Vamos continuar a conversa com ela depois do intervalo. São 3h50, na tela da TV com 30 graus, Jorge Henrique. Segura aí. Muito bem, estamos de volta às 3h54, 30 graus de temperatura, as Duas Pontes tranquilas. Pô, mas tu diz toda hora que as Duas Pontes, mas claro que eu digo, tem pessoa que tá lá no sul da ilha, lá no norte da ilha, pô, será que a ponte tá boa, será que não tem? Não tem nada, tá tudo bem, venha tranquilo. Aqui no estúdio conosco, doutora Silvia Scheffer Tavares, ela é dentista, odontopediatra, especialista no tratamento, nos cuidados com pacientes que têm necessidades especiais. No caso desses pacientes, de todos, mas desses pacientes, eles mais aparecem, os de necessidades especiais, doutora Silvia Scheffer Tavares, para prevenção ou para tratamento? Infelizmente, a maioria vai para tratamento. Mas eu já tenho um número bastante grande de pacientes que iniciou na prevenção e que hoje, como a maioria dos meus pacientes e a maioria das crianças que estão hoje aí, que vão também com outros dentistas, eles são pacientes sem nenhuma cárie, sem nenhum problema periodontal. Ou então alguns que tiverem em algum momento um problema, tiveram que fazer uma restauração, extrações, às vezes até com anestesia geral, que eu também às vezes tem que resolver o tratamento com anestesia geral, numa clínica médica, claro. Então, depois esses pacientes, felizmente, retornam e a gente percebe, assim, que a valorização, à medida que os pais valorizam aquele bem-estar do paciente, a estética, o paciente comparecendo para a prevenção, a gente realmente consegue manter esse paciente sem dor, uma condição muito mais tranquila, né? Essa prevenção, a pessoa está nos ouvindo agora, está tranquilo, os dentes estão bem e tal, essa prevenção é feita com que regularidade? A prevenção varia bastante de criança para criança. O que vai fazer a diferença é o cuidado que os pais conseguem ter, o tipo de alimentação que essa criança vai ter. É um paciente que consegue comer comida normal, uma alimentação, uma boa mastigação. Já um paciente que tem uma alimentação mais pastosa, que não tem movimentos de autolimpeza, né? Porque a gente, quando acaba de comer, a gente instintivamente já toma um gole de água, já passa a língua, remove os resíduos, e alguns pacientes, principalmente com paralisia cerebral ou quem não tem movimentos, esses pacientes não têm esse movimento. Então, esses pacientes que a senhora fala são crianças? Eu chamo de criança, mas às vezes eu tenho pacientes até de 50 e poucos anos. Perfeito. Não, porque agora me ocorreu perguntar, mas esses pacientes com necessidades especiais são só crianças? Não são só crianças, né? A maioria a gente começa na infância, né? E o paciente tem uma sobrevida. Hoje em dia os pacientes têm uma sobrevida bem longa, né? Tá, mas essa visita ao dentista, então, quantas vezes por ano? Na média, aquela média padrão é 2 vezes ao ano. Alguns pacientes a gente diminui esse tempo. Se a gente vê que é um paciente que não se consegue fazer uma higiene, se o paciente está tendo novas cáries, veio com 4 meses, apareceu uma carizinha, então esse paciente não posso ficar esperando 6 meses. O paciente veio com 4 meses, veio outra vez com 4 meses, a mãe está conseguindo fazer a higienização. Esse paciente eu posso passar, por exemplo, para 6 meses. No paciente especial é muito difícil a gente deixar um intervalo maior do que isso. Porque eles têm uma alimentação, não é a melhor possível, em termos de fibras, né, da alimentação natural, acabam comendo... A criança bebeu um copo de Coca-Cola, de Pepsi-Cola, do que for, e vai dormir com aquele gostinho adocicado na boca, é isso mesmo? É bem comum, né? Então a gente tem que fazer toda essa orientação, essa educação. Tá, mas está errado isso? Está errado. Teria que escovar os dentes? Teria que escovar os dentes, né? Depois da última escovação, só água, tá, né? Mas, pois é isso que eu ia dizer. Não, a criança escovou, jantou, escovou os dentes. Mas antes de dormir, bebe um copo de refrigerante. Mas ela já escovou os dentes.
Pelo menos um bochecho com água para remover o açúcar seria recomendável. O açúcar não é bom. O açúcar é o pior inimigo dos dentes, né? E ainda mais em dormir. Porque durante a noite existe uma diminuição muito grande do fluxo salivar. Fica praticamente a zero. Então, aquele açúcar que aquela criança ingeriu antes de dormir, ele vai ficar durante a noite toda. Porque não tem a limpeza proporcionada e a neutralização pela saliva. Então, o paciente fica e é de noite que existe uma proliferação muito grande de bactérias. Então, bactéria gosta disso, quer ficar quietinha e junto com o açúcar. Então, é a situação melhor para a bactéria e pior para os dentes, é lógico. Doutora Silvia Schaeffer Tavares, odontopediatra, especialista nos cuidados de pacientes com necessidades especiais. Onde é que as pessoas lhe acham? Meu consultório, então, é na Presidente Coutinho, né? Na Edifício São James. O telefone, posso dar? Claro. Tá. É 3224-6567. Estamos de férias até o dia 15, tá certo. Que ninguém é de ferro. Como ninguém é de ferro. Mas a partir do dia 15 estamos retornando às atividades. E eu acho que, assim, que realmente é muito importante que as mães procurem um tratamento, ou mesmo que não seja um especialista naquelas crianças que têm um cuidado, uma necessidade maior, ou mais difíceis de trato, né? Mas que não deixem os dentes do seu filho, porque a gente percebe que a maior causa de desconforto dessas crianças acaba sendo de origem odontológica. Não há dúvida. Muito bem. Esta doutora Silvia Schaeffer Tavares, odontopediatra, especialista nos cuidados com pacientes e que portam necessidades especiais. Doutora Silvia, muito obrigado pela visita. Obrigada também pela oportunidade. Obrigada. Com Silvia Schaeffer Tavares, estamos terminando o programa de hoje, que teve Jackson Furtado, João da Silva, Deise Lopes no controle técnico da TV Com e o Jorge Henrique aqui do outro lado com o produtor Antônio Neto. Tchau para vocês e amanhã tem mais.